Oi, gente, meu nome é Maria Letícia, mas podem me chamar de Letícia. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo agora já me conhecem, provavelmente por indicação propriamente de outra pessoa ou minha encontraram esse vídeo. Mas se você não me conhece, não tem problema, seja muito bem-vindo. Aos demais também sejam muito bem-vindos a esse canal. Nesse canal, o objetivo do canal, obviamente, é explorar a palavra de Deus, é falar um pouco sobre ela. Primeiramente, eu não sou especialista nisso e eu nem sou pregadora, então é só um canal para falar mais, para debater, para refletir mais sobre a palavra de Deus. Eu acredito que isso vai tanto me ajudar quanto ajudar quem está assistindo o vídeo. Gente, o tema de hoje é sobre os frutos do Espírito Santo. Bom, eu acredito que vocês saibam o que é frutos do Espírito Santo, mas se vocês não sabem, nós vamos explorar isso hoje. Bem, eu vou pedir que quem estiver vendo esse vídeo aqui, por favor, abra as Bíblias de vocês. Talvez agora onde você esteja não tenha a Bíblia e não tem problema, mas quem tiver acesso, por favor, abra, porque é importante. Abram a Bíblia de vocês lá no livro de Gálatas. Para quem não sabe, Gálatas é um pouco depois de 2 Coríntios. Então vocês vão passando aí, acha Coríntios, aí vai para 1 Coríntios, 2 Coríntios, passa algumas folhas e acha Gálatas. Quando vocês acharem Gálatas, vocês vão lá pro capítulo 6. Achou o capítulo 6? Agora volta um capítulo, vai pro capítulo 5. Isso aí. Bom, gente, vocês vão localizar o versículo de número 22. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. Gente, eu vou estar utilizando aqui, ó, a versão, deixa eu abrir aqui pra vocês, já pedi. Vou estar utilizando a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, aqui, ó. Certinho. Então, eu vou estar usando essa versão aqui. Vamos lá, gente, vou ler o versículo pra vocês aqui, viu? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí o versículo 23, ele completa falando isto: contra estas coisas não há lei. Vamos para a definição de cada um, pessoal. Vamos lá, vamos para o versículo 22 de novo. Vamos começar do começo, tá? Do começo. Mas o fruto do Espírito é... o primeiro fruto do Espírito descrito aqui em Gálatas, qual é? Amor. O que é o amor? O amor é descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. Eu tô olhando pra cá porque tá anotado, tá, gente? Pra não esquecer. Então, fica lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo do 4 ao 7. Eu vou ler pra vocês. Pronto, gente. Vou ler aqui a definição de amor que se encontra em... Isso aí, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7. Vou ler aqui, tá? Do versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a definição de amor segundo 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo do 4 ao 7. Muito bem. Só que a gente viu aqui uma lista de coisas que estão falando com relação ao amor. A Bíblia fala desde o seu princípio ao seu final sobre o amor. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela fala sobre o amor. Bom, mas talvez você diga, Letícia, eu não entendi bem o que é o amor, porque tem tantas definições que, assim, eu me perdi. Tem várias definições aqui que falam o que o amor é e o que o amor não é. Por exemplo, no versículo 4 diz que o amor é sofredor e é benigno, mas no mesmo versículo, um pouco depois, fala o quê? O amor não é invejoso. Então antes ele fala o que o amor é e depois ele fala o que o amor não é, o que não pode ser o amor. Bom, mas talvez você esteja dizendo, Letícia, existe um exemplo prático na Bíblia que demonstre qual é o amor? João capítulo 3, versículo 16.
E Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor. Esse é o amor que foi descrito em 1 Coríntios. Sabe? Jesus morreu por você. E ele sofreu. Ele foi benigno. O amor de Deus por você naquela cruz não foi invejoso. E não se tratou de leviandade. Ele não se soberbeceu. Ele foi Deus, mas mesmo sendo Deus, ele veio à terra e ele veio como homem para sofrer por você. O amor de Deus, registrado lá em João capítulo 3, versículo 16, é descrito exatamente aqui em 1 Coríntios. Então, se você quer um exemplo do amor de verdade, é só você abrir a sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Esse é o amor. E agora nós vamos para o próximo fruto do Espírito. Tá? Sim, gente, onde é que a gente estava? Onde é? A gente estava em Gálatas, né? Vamos voltar para Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22 de novo. A gente falou do primeiro fruto do Espírito, que era o amor. Muito bem. Agora nós vamos para o segundo, que é gozo. Gozo, em sua definição, no seu conceito mais simplificado, gozo significa alegria. Literalmente, alegria. Mas aí você vai me dizer, Letícia, mas que alegria é essa? Como assim o fruto do Espírito é alegria? Até os ímpios têm alegria? Não. Os ímpios têm uma... É como se fosse uma espécie de ilusão. O ímpio, ele vive na ilusão. Ele acha que aquilo alegra ele. Mas não passa de um prazer momentâneo, não passa de uma alegria momentânea. Não é algo duradouro. A verdadeira alegria, ela é descrita lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vão lá no livro de Filipenses e abram as vossas Bíblias. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 4. E diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa palavra regozijar, ou como está se tratando aqui no texto, regozijai-vos, o conceito, o significado original pode ser substituído por um sinônimo de alegrai-vos. Por exemplo, ao invés de estar aqui regozijai-vos sempre no Senhor, poderia estar alegrai-vos sempre no Senhor. Então, regozijar significa se alegrar. Então, aqui, Deus está dizendo para a gente, olha, alegrem-se no Senhor. Outra vez, sempre, alegrem-se no Senhor. É isso que Filipenses 4,4 diz. Então, a verdadeira alegria de um cristão não está nos prazeres mundanos, não estão nas bebedeiras, não estão nas danças, não estão nas festas, não estão nas músicas indecentes, não estão nos filmes indecentes. O verdadeiro prazer, a verdadeira alegria do cristão não está no carnaval, está na palavra do Senhor e está em se alegrar no Senhor. Está em se alegrar na palavra, porque o Senhor é a palavra é a palavra do Senhor. A palavra, ela é a verdadeira luz. Ela é o bálsamo, ela é tudo que a gente precisa, tudo que um cristão, tudo que qualquer pessoa precisa. E é nisso que nós devemos focar. Nós devemos nos regozijar no Senhor, nós devemos nos regozijar na sua palavra. E aí, pessoal, vamos voltar lá para Gálatas capítulo 5? Isso aí, vamos voltar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou ler o terceiro fruto do Espírito, tá? Vamos do começo. Mas o fruto do Espírito é o amor? A gente já falou. O gozo, a gente já falou. Agora é o terceiro. Qual é o terceiro? Paz. Letícia, o que seria a verdadeira paz? A paz está descrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, e a gente vai abrir lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira paz foi adquirida por meio da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A nossa paz só foi possível com aquela justificação. E qual é a justificação? A justificação feita na cruz. Deus, quando enviou seu Filho, quando veio para a terra como homem para sofrer e morrer por você naquela cruz, aquele sangue que estava sobre ele, todo aquele sofrimento, foi para te dar paz.
a paz, a plena paz, a verdadeira paz, a paz que só se pode obter com a presença de Deus. E nós não estávamos na presença de Deus, mas na verdade nós estávamos destituídos, separados de Deus. Nós não estávamos mais perto de Deus, mas o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso para falar com Deus a hora que nós quisermos, que nós tenhamos disponibilidade e que nós não tenhamos. Sabe? Deus, Ele nos deu esse acesso ilimitado através da graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu a paz perfeita, a paz plena, a paz eterna. E se você quer essa paz, você precisa aceitar a justificativa descrita aqui em Romanos 5, a justificativa feita por Deus, por Cristo Jesus naquela cruz, para te salvar, para morrer por você. Ele morreu por você. Ele te amou tanto a ponto de morrer por você. Essa é a verdadeira paz, a paz que só se encontra nele. A paz de saber que nós podemos confiar nele e que ele nunca, jamais vai nos decepcionar ou nos deixar sozinhos. Ele é fiel para cumprir. Vamos lá, gente. E a gente agora vai voltar de novo para Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e a gente vai ler o quarto fruto do Espírito. Número 4. Vamos lá. Versículo 22, do começo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. É o quarto. O quarto fruto do Espírito é a longanimidade. Então, o que é a longanimidade? Essa palavra pode parecer difícil de início para quem não conhece ela, mas o sinônimo dela seria paciência. A longanimidade é a espera, é a paciência, literalmente. E a paciência está descrita lá em Provérbios, livro de Provérbios, que é depois do livro de Salmos, viu? Provérbios, capítulo 14, versículo 29. Vamos lá, depois do livro de Salmos. Vamos lá? Provérbios 14, 29. 29, vamos lá. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Aqui em Provérbios está falando com respeito à longanimidade, ou seja, a paciência. Esse versículo poderia ser, parafraseando, poderia ser reescrito, não digo tipo escrever novamente com outras palavras com o mesmo significado, assim, parafraseando. O paciente é grande em entendimento, mas o que é impaciente mostra a sua loucura. E Deus, ele fala que o longânimo, aquele que tem paciência, aquele que sabe esperar, é grande em entendimento. Então, ser paciente, ser longânimo é uma coisa muito boa. Então, seja paciente, seja longânimo. Faça o que Deus lhe mandou fazer. Se Deus diz que a paciência é algo bom, então seja paciente. Ah, mas é difícil, se esforce. Nada é impossível para Deus, e é Deus quem te ajuda na caminhada. Então, vá e busque ser mais paciente. Gente, o próximo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é o quinto fruto do Espírito, que é a benignidade. O que é a benignidade? Está anotado aqui, ó, bondade e misericórdia. A benignidade teria sinônimo de bondade e de misericórdia. Então, ser benigno, alguém que é benigno é aquele que é grande em bondade e misericórdia. Está lá escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Vamos abrir. Vamos lá. Efésios 4, capítulo 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que Deus está falando aqui nesse versículo? Olha, parafraseando. Olha, você, cristão, você, pequeno Cristo, você que busca me seguir, filho, filha, você precisa ser benigno para com o seu próximo, para com a pessoa que está do seu lado. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa, não importa. Ah, mas essa pessoa me odeia, não importa. Ah, mas eu não vou com a cara dela, não tem isso de não ir com a cara dela. Tem de obedecer a palavra, e a palavra está dizendo, não importa você, os seus sentimentos,
suas emoções carnais e humanas. O que importa é a palavra. E se você quer ser alguém que segue a Cristo verdadeiramente, você precisa ir pela palavra e ignorar os seus instintos carnais, as suas emoções carnais, sentimentos carnais e humanos. Você precisa viver para Cristo inteiramente. E a palavra de Deus diz lá no versículo 32 do capítulo 4 de Efésios que nós devemos ser benignos para com uns com os outros. E eu expliquei o que é benignidade. O que é benignidade? Bondade. Bondade. Ser benigno é ser bondoso. Bondoso. Você precisa ter bondade pelo seu próximo. É o que diz aqui no versículo 32. Antes sedes uns para com os outros, parafraseando, antes sedes uns para com os outros bondosos. E Deus diz mais, não só bondosos, misericordiosos. E vocês precisam perdoar uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus, Ele nos perdoou, Ele perdoou as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, Ele perdoou tudo. Tudo Ele perdoou. Então, se Ele nos perdoou, nós devemos ser capazes de perdoar também. Nós devemos perdoar aquele irmão que nos ofendeu. Nós devemos até perdoar aquele irmão que nos ofendeu e não pedir desculpa. Porque perdoar não é querer. Perdoar é precisar. Sabe? O quão libertador para a pessoa que perdoa é perdoar. Perdoar é você dizendo, olha, não importa os meus sentimentos, emoções sobre aquela pessoa, não importa o que eu penso sobre aquela pessoa, eu escolho perdoar. Perdoar, o perdão é uma escolha, não é um sentimento, é uma escolha. Quando você decide perdoar, você está disposto, a independente do que aquela pessoa fez para você no passado, não importa. Aquilo já passou, o que importa é o agora. Você agora decide perdoar aquela pessoa. Então perdoem uns aos outros. Perdoem, ainda que seja difícil. Eu sei que é difícil. Perdoem. É o que diz aqui no versículo 32. Amém? Vamos lá. Vamos voltar lá para Gálatas capítulo 5, hein? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O quinto fruto do Espírito é a bondade. A gente estava falando agora de bondade, mas agora vem a própria bondade. Vamos lá. A bondade, o significado, assim, o conceito dela seria boa conduta. Como assim boa conduta? Letícia, agora eu fiquei meio... Não tô sabendo bem. Bondade não seria fazer caridade aos outros? Essas coisas assim? Vamos lá, vamos ver. Boa conduta. É o que está dizendo aqui. Vamos lá. Vamos para Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 9 tá fácil, né, gente? A gente já tá no capítulo 5. É só ir pro capítulo seguinte. É no mesmo livro. Não é? Capítulo 6, versículo 9. Vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que esse versículo tá querendo dizer? Olha, não nos cansemos de fazer o bem. Isso aqui, esse bem aqui, tá falando, pode ser... Não é subjetivo, não é subjetivo, mas não está explícito aqui bem especificamente está se falando. Claro que se a gente ver os versículos anteriores, a gente vai ter a ideia do contexto, certo? Do contexto. E aqui, se a gente voltar nos versículos anteriores, a gente vai ver aqui, ó, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos lá. Aqui tá falando sobre não errar, porque Deus não se deixa escarnecer. Aqui tem várias coisas nos versículos anteriores, a gente tá focando no versículo 9, mas a gente tem que ver o contexto, certo? Então, esse não nos cansemos de fazer o bem, a gente pode falar de várias coisas. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de amar o próximo, porque isso é uma coisa boa. Mas também não nos cansemos de perdoar aqueles irmãos que não nos pediram desculpa e que nos ofenderam muito. Não nos cansemos de ajudar aquele irmão lá que está com dificuldade na palavra. A gente sabe o que se trata, então por que a gente não ajuda ele? Não nos cansemos de fazer o bem, porque um irmão está com dúvida, tá com dificuldade em entender aquele texto, mas a gente sabe explicar, então por que a gente não vai lá e ajuda ele?
Não nos cansemos de fazer o bem de várias formas. Em geral, não cansem de fazer o bem, porque Deus, ele é bom. O bem é ligado ao que é bom. E se Deus é bom, ele sempre fez o bem. Ele é o próprio bem, o bem em si. Entende? Então nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos ter uma boa conduta, nós precisamos agir de acordo com o bem, de acordo com o que é bom, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Então que nós possamos não nos cansar de fazer o bem ainda que tenham pessoas que nos machuquem, que tenham pessoas que nos magoem. Nós precisamos fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não houvermos desfalecido. Nós vamos morrer, humanamente falando. Aqui, materialmente. Muitos de nós vamos morrer. Algum dia nós vamos. Claro, para aqueles que não ficarem até a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Enfim, mas muitos de nós vamos morrer. Quando nós morremos, Deus fala em sua palavra que nós não temos conhecimento mais de nada. Nós simplesmente não sabemos mais de nada desse mundo daqui. Então, nós temos que fazer o bem, nós temos que agir de acordo com a boa conduta, com a palavra de Deus agora, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos fôlego, enquanto nós temos vida, enquanto nós podemos fazer. Nós devemos trabalhar enquanto nós temos como trabalhar. E não é só o trabalho braçal, ou o trabalho de ir para a igreja, visitar pessoas, não é só isso, também é isso. Mas é trabalhar para o bem enquanto ser humano, eticamente, moralmente também, porque nós somos parte da sociedade. E embora nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo de passagem, mas estamos. Então nós precisamos ser pessoas que exalem a essência de Cristo, que exalem a boa conduta cristã. Então nós não devemos cansar de fazer o bem. Agora vamos voltar lá para Gálatas capítulo 5 e vamos para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, para o sétimo, vamos lá. Sétimo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, já falamos, gozo, já falamos, paz, já falamos, longanimidade, benignidade, bondade. Agora nós vamos para o sétimo, fé. Esse fruto do Espírito aqui é muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse aqui eu acredito que a maioria dos cristãos conhecem bem e devem conhecer bem. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vou ler. Porque andamos por fé e não por vista? Esse é o versículo 7. O que isso significa? Nós não andamos pelo que vemos, mas pela nossa fé. Pela nossa fé. Nós não vamos pelo que vemos. O que isso significa? A fé é você acreditar que aquilo existe, ou que algo existe, ou que alguma coisa existe, mesmo sem você ver, sem você poder tocar materialmente. Mesmo sem você humanamente conseguir enxergar, ser perceptível aos olhos. Entende? A fé em Cristo é assim. Nós vemos Deus, digo, materialmente, fisicamente. Nós podemos tocar Deus literalmente? Não, nós não podemos. Nós podemos senti-lo através do seu Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos templo e morada dele. Mas nós não podemos vê-lo literalmente, ou não podemos ouvir a sua voz literalmente, entende? Mas nós sabemos que ele existe e que ele está conosco. Isso é fé. Nós não andamos por vista, pelo que vemos, pelo que conseguimos ver, pela nossa humanidade. Mas nós andamos por fé, não por vista. Nós andamos pelo que a palavra de Deus diz, pelo que ela afirma que vai acontecer, pelo que ela afirma que já aconteceu, pelo que ela afirma que nós devemos fazer. E é isso, nós andamos por fé, e não por aquilo que vemos. Vamos lá voltar para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E nós vamos para o 8º, para o fruto do Espírito número 8. Mansidão. O que é mansidão? Calma ou cuidado. São dois sinônimos que fazem certo sentido. Calma ou cuidado. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao 26. Acharam, pessoal? 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao 26. 2, 24
ao 26. Vou ler aqui. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O que isso significa? Vamos versículo por versículo, porque essa base bíblica aqui ela é um pouco extensa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 24 ao 26. Vamos primeiro para o primeiro versículo que a gente leu, o versículo 24. E ele diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O que isso significa? Quando ele fala aqui que ao servo do Senhor não convém contender, ele está dizendo, olha, evitem brigas, evitem se afastarem uns dos outros, evitem, contender literalmente, brigar uns com os outros, não ter harmonia. Isso também porque em Salmos diz que o quão bom e quão suave ao Senhor é que os irmãos vivam em união. Então, a palavra de Deus, ela diz, e ela expressamente fala, que nós, cristãos, não devemos buscar briga, contenda, ficar brigando uns com os outros, porque isso não vai levar a lugar nenhum, isso não vem de Deus, não provém de Deus. E aqui diz: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ser manso para com todos significa ser calmo para com todos, ser paciente para com todos, ser misericordioso para com todos, como diz aqui, e apto para ensinar. O que significa apto para ensinar? Se você está vendo um irmão ao seu lado, que, por exemplo, você leu essa semana o livro você leu João capítulo 3, versículo 16 essa semana, e você leu: E Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você leu esse versículo, se você estudou esse versículo, se você entendeu o contexto, se você sabe do que se trata esse versículo, mas o seu irmão está com dúvida, ele está dizendo: nossa, eu não entendi muito bem. Por exemplo, é um novo convertido, não sabe exatamente do que se trata esse Filho unigênito, por que ele veio à Terra, por que morreu pela gente, ou não sabe diferenciar, a divindade da humanidade quando Deus veio à Terra em forma de homem, e você sabe, então você pode muito bem dar suporte para aquele irmão, para aquela irmã que está com essa dúvida. Você precisa estar apto para ensinar. Aqui Deus também, implicitamente ou explicitamente, nesse versículo, nos instrui a nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus e estudarmos profundamente a palavra dele. Porque como é que alguém vai chegar do nosso lado e perguntar: olha, Letícia, eu não entendi tal versículo. Como é que eu vou explicar esse versículo para ele, para ela, se eu mesmo não estudei, se eu mesmo não busquei me aprofundar nesse versículo? Então eu preciso estar apto, de modo em que eu esteja atento para estudar a palavra de Deus, para me aprofundar nela. No final desse versículo, do versículo 24, diz: apto para ensinar, sofredor. Porque Deus diz que todo aquele que se dispõe, que escolhe ser servo de Deus, ele vai sofrer. E tem muita gente dizendo aí, disseminando um falso evangelho, dizendo que crente não sofre, cristão não sofre, porque Deus não vai permitir que o cristão sofra. Gente, a escola do crente é o deserto. O amadurecimento espiritual do crente é a prova, é a luta. Crente sofre sim. Sendo Deus e sendo filho de Deus, ele sofreu naquela cruz por eu e por você, e você vem me dizer que você é melhor do que Jesus? Porque é isso que dá a entender. Você é melhor do que Jesus a ponto de não poder sofrer. Você é o intocável, é intocável. Desculpa a linguagem, gente. Mas é preciso dizer para quem está assistindo esse vídeo: crente, cristão sofre. E quando você escolhe seguir a Cristo, você precisa entender que sofre sim, porque faz parte da caminhada cristã. Faz parte. Você já viu
uva virar vinho sem ser amassada? A uva, ela não vai virar vinho se não for amassada. Não vai e não adianta. Ela precisa ser amassada, é o processo para chegar ao propósito. Crente não chega ao propósito sem passar pelo processo. E ainda que esse processo doa, ainda que seja difícil, é necessário. Esse processo é necessário. Então, não deem ouvidos a essas heresias, muitas vezes vindas de dentro de igrejas, infelizmente, dizendo que crente não sofre, que cristão não sofre, que Deus vai poupar todo mundo do sofrimento. Ele vai poupar todo mundo que aceitar a Ele, viver segundo a palavra dEle até o fim. Vai poupar do sofrimento eterno, que os ímpios vão ter que sofrer eternamente. Mas nós, quando formos para a glória com Cristo Jesus, nós não vamos mais ter sofrimento nenhum. Mas enquanto nós somos humanos e estamos nessa terra, nós somos representantes do reino de Cristo. Nós temos que exalar a palavra de Deus. E quando nós exalamos a palavra de Deus, o mundo quer nos perseguir. E Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Deus afirmou: no mundo tereis aflições. Então, não dê ouvidos a essas heresias que dizem que cristão não sofre. Cristão sofre. Mas quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos alicerçados em Cristo, na palavra dele, nós entendemos que todo sofrimento é passageiro. Um dia nós cristãos vamos estar na glória. Nós vamos experimentar da completude, da plenitude da glória de Deus, e nós vamos ter a plenitude da sua paz, e nenhum sofrimento jamais, a partir daquele momento, vai nos acontecer. E Deus promete isso na sua palavra. Então, é isso. Cristão sofre, mas ele sofre para um propósito maior. Vamos voltar lá para o versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos para o último fruto do Espírito, certo? Último fruto do Espírito. Nós vamos para o nono. O fruto, tem 9 frutos do Espírito, descritos em Gálatas capítulo 5. Nós vamos para o nono, que é o último. O último, que é lá no final do versículo 22, é a temperança. O que é a temperança? Sinônimos, significado: domínio próprio, autocontrole. É você conseguir se controlar. Mas é claro que nós precisamos falar e afirmar aqui que este autocontrole não vem por esforço somente, por esforço e mérito seu, mas pelo Espírito Santo que habita em você. Vamos ver lá Provérbios capítulo 29, versículo 11. Vamos lá. Provérbios fica depois de Salmos. Cuidado para não se confundir. Provérbios capítulo 29, versículo 11. Vou ler para vocês. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Se nós formos para o mesmo capítulo, no versículo do 1 ao 10, nós vamos ver que aqui neste capítulo, Deus ele está falando sobre justamente a diferenciação do justo e do ímpio. Se nós formos, por exemplo, para o versículo 2, tem aqui: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo padece. Ou seja, está falando, quando o justo domina, quando o justo governa, acontece uma coisa, mas quando o ímpio governa, acontece outra, é diferente. Se nós formos, por exemplo, vamos ver, aqui, ao versículo 6, na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Então, nesse capítulo 29, tem vários versículos que falam a respeito da diferenciação do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E no versículo 11 do capítulo 29 que nós lemos, diz que o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Aqui não está falando especificamente do guardar um segredo. Aqui está falando especificamente sobre o pensar. Por exemplo, nós não gostamos de uma pessoa. Isso acontece porque nós somos humanos, né, gente? Nós não gostamos de todo mundo porque nós somos humanos. Nós estamos na Terra, seres humanos. Por exemplo, eu não gosto de tal pessoa. Não gosto, sei lá, do jeito dela. Um exemplo assim, bem assim, por cima mesmo. Eu não gosto de tal pessoa pelo jeito dela. Mas eu não vou
chegar pra ela e vou dizer, olha, eu não gosto do seu jeito porque você é de tal forma, você faz tal coisa e eu não gosto de você porque tal. Eu não vou expressar o que eu sinto, as minhas emoções exteriores, o meu pensamento para aquela pessoa, porque isso não faz sentido. Além de eu magoar aquela pessoa, eu vou estar ainda afirmando que eu não gosto daquela pessoa e eu vou estar meio que afirmando para mim mesmo, olha, eu tô meio que reiterando a minha raiva. E quando a gente não gosta de alguém, porque nós somos seres humanos, nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos falar com Deus, tratar esse nosso interior, nosso intelecto, nossos pensamentos com Deus e dizer para Ele, olha Deus, eu tô tendo esse sentimento, eu não tô gostando daquela pessoa, mas eu não posso ter isso porque eu sou cristão. Eu preciso seguir o teu exemplo. E eu não posso simplesmente, sabe, demonstrar isso para aquela pessoa, porque isso vai magoar ela, vai ferir ela. E ferir a outra pessoa não faz parte de uma conduta de um cristão, de uma cristã. Você entende? Nós precisamos entender que nós precisamos amar a todos. E amar é diferente de gostar. Por exemplo, para nós amarmos, nós precisamos, enquanto humanos, assim, nós entendemos subjetivamente que nós precisamos ter um vínculo afetivo, de amizade, de gostar daquela pessoa por algum motivo. Porém, todavia, entretanto, nós somos instruídos a amar o próximo. E tipo assim, não é fácil gostar do próximo, quanto mais amar. Então nós precisamos buscar em Deus, para que Deus ele nos fortaleça, para que Deus nos ajude, para que nós possamos amar o próximo, além de gostar do próximo. Nós precisamos amá-lo verdadeiramente, como Cristo nos ensinou. Vamos lá para Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 45. Vamos lá para a gente finalizar. Oi, gente, Lucas fica lá meio que no final da Bíblia, entende? Fica lá depois de Marcos. Vamos lá, do versículo 43 até o versículo 45 do livro de Lucas, capítulo 6. Vou ler para vocês. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhe figos do espinheiro, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Porém, o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Esse é o famoso versículo que fala, olha, não é especificamente esse, se eu não me engano, mas aqui no final dá a entender que Deus está dizendo, parafraseando assim, olha, o coração fala o que a boca está cheia, tá? Se você, no seu coração, que é o centro das suas emoções, o centro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você detesta Deus nas suas ações, nas suas atitudes exteriores, você vai demonstrar isso de uma forma ou de outra. Você vê cristãos hoje falando palavrão. Falar palavrão não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão e é provado biblicamente em Provérbios. Da vossa boca não sai a palavra torpe. E se nós formos pesquisar o significado de torpe no dicionário, no Google, aonde seja, nós vamos perceber que torpe tem o significado de uma palavra de baixo calão, algo deselegante, desrespeitoso. Você já viu uma pessoa, um exemplo, tá? Você já viu uma pessoa chique, uma pessoa que tem muito poder aquisitivo, uma pessoa que tem boa índole, boa elegância, viver falando palavrão por aí? Você não vê porque não é de costume, não é de boa conduta. Palavrão não é para cristão se falar, mas quem foi que inventou que palavrão é palavrão? Quem foi que inventou esse conceito? É só uma palavra e tal. Se é só uma palavra, deixa de falar. Mas você vê que você não consegue parar de falar, porque não é só uma palavra. São palavras que foram utilizadas pela sociedade, instruídas pelo diabo, para confundir a cabeça dos cristãos, para colocar essas dúvidas. Olha, palavrão é pecado sim. Não fale. Se você é cristã, e você está assistindo meu vídeo, não fale palavrão. E se você fala, a partir de hoje, coloque na sua cabeça e coloque como meta: não fale palavrão, porque isso é errado.
certo? Vamos voltar aqui para o versículo. Aqui está falando, basicamente, nesses 3 versículos, resumidamente parafraseando, que toda a árvore dá o seu fruto. E se você vê uma árvore que geralmente dá maçãs, ela um dia não vai dar uma banana. Entendeu? Ela um dia não vai dar um coco, porque não é coqueiro. Ela vai ter que dar o que ela deveria dar, que é o fruto específico. Se você está perto de um coqueiro, esse coqueiro não vai crescer lá no coqueiro um morango, não vai crescer lá no coqueiro uma laranja, não vai crescer um coco, porque é um coqueiro. Então, não venha me dizer, eu sou cristão, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração, é verdade. Ele sonda o seu coração e Ele sabe muito bem. Mas os seus atos, as suas ações exteriores revelam o seu interior. Se você chega na sua escola, chega na sua faculdade, chega em casa, chega no trabalho, chega aonde for, chega no meio da rua, aonde for, com quem for, aonde for, sozinho ou acompanhado, e você fala um monte de palavrão, olha, você está simplesmente refletindo o que está dentro de você. Você precisa ser diferente do mundo quando se é cristão, você é separado, você é um pequeno Cristo. Você precisa viver como Deus te chamou para viver, segundo a palavra de Deus. E Deus diz que tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que o mundo pratica, nós devemos nos abster daquilo, nós devemos nos afastar das trevas, porque luz e trevas não se misturam. Então que nós possamos, neste dia, que nós possamos, neste momento, você que está assistindo esse vídeo, que você possa entender que Deus, Ele quer mais do que somente o seu coração. Porque tem gente que usa texto base, daquele que Deus diz, sobretudo, guarda o teu coração, e fica espalhando por aí, sabe, coisas que a Bíblia não disse, aí fica dizendo, esse versículo me dá base para dizer que Deus só quer o meu coração. Mentira! Isso é mentira do diabo, porque Deus não diz nesse versículo, eu só quero o seu coração. Deus, ele diz nesse versículo, sobretudo, guardai também o vosso coração. Mas, sabe, Deus, aquele versículo, Deus não está dizendo para você, olha, você pode fazer tudo o que quiser, que eu só me importo com o seu coração. Mentira, isso é mentira. Deus, ele quer os seus olhos, Deus, ele quer seus ouvidos, Deus, ele quer a sua boca. Deus, ele quer você, santa, por completo. Deus não quer você pela metade. O inimigo, ele vai te aceitar pela metade. O inimigo vai te aceitar você ir pra igreja um dia e no outro dia tá na balada. Claro que vai. Ele não liga pra isso. Mas Deus, ele não vai. Deus, ele quer você 100%, por completo. Ele não quer você pela metade. Então não pense que Deus não vê quando você faz práticas erradas. Ele vê o que você faz de bom e vê o que você faz de mal. E um dia tudo isto estará diante de você e dele. Lá, ele vai julgar tudo e todos. Então, que neste momento nós possamos refletir. Se você é cristão, se você é cristã, será que eu temos tido uma boa conduta que exala a palavra de Deus? Ou será que nós temos nos corrompido diante do mundo? Será que nós temos, praticado os frutos do Espírito? Será que nós temos exalado os frutos do Espírito? Porque os frutos do Espírito são diferentes dos dons do Espírito. Os dons do Espírito são dados pelo Espírito Santo, por Deus, a quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer, é Ele quem decide. Mas os frutos do Espírito é para todo e qualquer cristão. E esses frutos do Espírito descritos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, eles são obrigação de todo cristão. Letícia, mas é difícil. É difícil, mas você consegue se você se esforçar e pedir ajuda ao Espírito Santo. Então, que nós possamos entender que nós precisamos ser cristãos de verdade, não de fachada, porque crente meia boca não entra no céu. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.